Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Poder assentar, muito obrigado. Querido, me permita atirar essa máscara, porque já sou velhinho. Falar que essa máscara eu vou para o céu mais rápido. Querido, quero aqui justificar a minha esposa que não se faz presente, pois eu esqueci que nós tínhamos marcado com a família dela para estar ali na sede, para mostrar a sede. E, na última hora, minha filha que lembrou, pedi que ela fosse para lá, e assim eu vim para cá. Trago a paz do Senhor dela para todos, e que Deus continue abençoando. Queridos, falar do pastor João Mazona para mim é fácil, porque é um grande amigo nosso. E que Deus continue abençoando o seu ministério. Louva a Deus pela vida dele, e por tudo que Deus tem feito na sua vida. Mas a Bíblia diz em Provérbios 18 e 22 que quem acha uma mulher acha uma coisa boa e aumenta as bênçãos do Senhor. Então João Mazona é assim por causa da sua esposa, que tem sido uma bênção na sua vida. Provérbios 19:14 diz que casa e fazenda é a herança dos pais, mas do Senhor é a mulher. Então a herança do homem a herança do Senhor para o homem é a sua esposa. Não é verdade? Que Deus continue abençoando. Família dele é uma benção, como diz o Salmo 128, versículo de número 3, a parte B, que os seus filhos é como plantar, como palmeira plantada na casa do Senhor. Então que Deus abençoe todas as suas famílias. Quero também agradecer aqui os obreiros, muito obrigado pela gentileza, o carinho, ao pastor Roberto, que tem sido também uma benção na nossa vida. Já pela graça de Deus, fui pastor do Roberto também, com a sua esposa, e acho que do João Mazona também uma época, né, João Mazona? Deus abençoe a todos vocês, os obreiros. Quero parabenizar a igreja do Senhor por cuidar tanto da casa do Senhor. Os músicos aqui, irmão, se eu fosse rico, eu ia comprar um ônibus. Em vez de tocar um hino, eu ia mandar eles tocar e cantar para mim estar escutando. Parabéns, Deus abençoe a todos vocês. Querido, quero aqui tentar justificar, mas isso eu não me envergonho com isso. Se tiver algum erro de português, aí eu estar falando para vocês, não leva a mal, porque não tive estudo. Eu aprendi a ler, lendo a Bíblia depois de crente. Então, nortista já fala com mastro dia para a semana como é. E ainda sem estudar fica difícil, né? Mas com certeza a Bíblia vai ser interpretada para vocês. Também quero dizer aqui que eu não sou um pastor de estar andando nas igrejas, que já vim várias vezes aqui, nunca preguei a primeira vez. Eu sou de estar na igreja que eu pastoreio, pela graça de Deus, 44 igrejas. Deixei de pastorear agora, dia 11 do mês passado, porque comecei a trabalhar à noite, como também o doutor Roberto. E eu estou trabalhando lá em Biritibuçu, quase descendo a Bertioga. Então eu saio daqui cedo para ir, não dava para pastorear. Mas sempre fui pastoreando e amo pastorear. Que Deus abençoe o ministério por ter nos ajudado também a fazer isso daí. Amém? Deus continue vos abençoando em tudo. Abra a vossa Bíblia em João, capítulo de número 1. Não vou pedir aos irmãos que glorifiquem, porque o Salmo 115 diz que a nós não, Senhor, mas glória seja dado ao seu santo nome. E os adolescentes e os jovens já cantaram aqui que, na verdade, nós temos que ser adorador. Não preciso estar falando aqui, glorifique. Nem sou pastor de ver esse bope, eu sou pastor de ensinamento, gosto de ensinar, gosto de falar a Bíblia. E ao falar a Bíblia, eu gostaria que você me ajudasse, deixasse ela aberta, se você puder, assim nos ajudar. Como eu disse, não vou estar pedindo para ninguém glorificar, porque a glória é para Deus, isso já tem que vir de dentro de nós. E tem muitas maneiras de despertar um louvor, uma adoração na gente. Outros pulam, outros correm, outros choram. Então tem muitas maneiras. Não é simplesmente só o grito que é forma de adorar a Deus. Alguém diz, vou fazer uma oração poderosa. Qual que é a oração poderosa? É a gritada? Então o mudo não pode orar. Qual é a oração poderosa? É de joelho? Então quem não tem perna não pode orar. Então o Senhor, Ele se agrada o que está no nosso coração. É de dentro do coração que o Senhor, e o único que sabe é próprio Senhor. Então, como diz Salmo 9,
29:9, 9:29, o Senhor faz partir a serva, desnumbra a prenda, no seu tempo cada um lhe diz glória. Então é o nosso trabalho. Salmo 27:4, né? Uma coisa pedi ao Senhor, que a buscarei, que possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu santo templo. O salmista diz no Salmo 26:8, como é bom estar na casa do Senhor, porque assim eu contemplo a sua glória. Então, é a glória para Deus. Então, João, capítulo de número 1, versículo de número 19 a seguir, diz assim: este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdote e levitas, para que lhe perguntasse, quem és tu? E confessou, e não negou, e confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram, então, quem és, pois? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem é, para que demos resposta daquele que nos enviaram? Que diz de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E eis que tinha sido enviado, era um dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram, por que batiza, pois tu, se não é Cristo, nem Elias, e nem profeta? João respondeu e disse-lhe, eu vos batizo com água, mas no meio de vós está um que vem, que vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que fui antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália. Essas coisas lhe aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Versículo de número 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse-lhe, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não conhecia, mas para que lhe fosse manifesto em Israel, vim eu, por isso, batizar com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Versículo de número 33. E eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vir e descer o Espírito, e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que esse é o Filho de Deus. Versículo de número 35. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse-lhe, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Queridos irmãos, a Bíblia diz que quem dá com a água para um profeta recebe gala do profeta. Imagine água com gás. Jesus está salvo. Aleluia. Quem foi esse daí? A irmã Maria? Ô, irmã Maria, Deus abençoe. Água com gás. Tomar mais um pouquinho, porque quem sabe me convida outra vez. Aleluia. Jesus querido. É que eu tinha uma mania, irmão. Desde pequeno, tomar água com gás. Só água com gás, só água com gás. E o pastor que foi daqui, esqueci o nome dele, falou para a irmã Maria, ó, se o pastor Claudiano chegar aqui, comprar água com gás, porque ele toma muita água com gás. Então, todas as vezes que eu vim aqui, aí eles sempre deixavam água com gás. Deus abençoe a todos. Queridos, eu estou falando aqui de João Batista. E quem está narrando sobre João Batista? João, o evangelista. João, o evangelista, ele está dando um testemunho do que João Batista veio, do que ele disse, do que ele
veio pronto a fazer. A prova é que lá em Mateus, número 11, versículo de número 10 e o versículo de número 11, está escrito que Deus mandou João, o Batista, para que ele vinha para falar daquele que ia vir para todo sempre, que era Jesus Cristo. Lucas escreve claramente sobre o que João Batista era. No versículo de número 36, vai mostrar que João Batista, ele era primo de Jesus. Aqui eu li que João Batista está dizendo: eu não conhecia, mas aquele que me enviou, ele me disse que aquele que eu ver o Espírito sobre ele, esse que é o que batiza com o Espírito Santo e que tira o pecado do mundo. Então João Batista está dando tudo o que Deus falou para ele. Tudo que Deus falou para ele. João Batista, irmão, um homem muito grande. A própria Bíblia diz, em Mateus capítulo de número 11, versículo de número 10, diz que de mulher não foi nascido outro homem maior do que João Batista. João Batista, ele veio para falar as verdades que nós não conhecíamos, que o povo não conhecia. E aqui a gente vê o João Evangelista dando narrativa de João Batista. Como eu disse, Lucas, ele fala detalhadamente sobre João Batista. No versículo de número 36 do capítulo número 1, ele diz que foi falado para Isabel, prima de Maria, que também Maria ia ter que dar à luz a um filho. E esse filho era Jesus. E o filho dela ia falar de Jesus Cristo. No versículo de número 44, a seguir, vai mostrar que quando Isabel chegou perto de Maria e cumprimentou, diz a Bíblia que João Batista tremeu dentro da barriga de Isabel, conhecendo que Maria ia ser a mãe de Jesus Cristo. Então, Lucas dá narrado completamente o que João Batista veio fazer no mundo. Agora, eu li uma mensagem a qual João Evangelista está falando de João Batista. Eu quero dizer para vocês porque Deus colocou essa mensagem no meu coração. Porque, querido irmão, nos dias que nós estamos passando de pandemia, nos dias que nós estamos passando da calamidade, de tudo que está acontecendo, eu quero no final dessa mensagem mostrar que como muitas das vezes nós mudamos. Só para vocês terem uma ideia, nós somos o único público que às vezes quem está falando sabe menos do que quem está ouvindo. Mas quem está ouvindo é tão humilde que ainda aprende com quem não sabe e ainda glorifica a Deus. Nós somos o único público que muitas das vezes quem está falando sabe muito menos do que quem está ouvindo. Porque o que nós estamos falando? Nós estamos falando do perfeito, o imperfeito está falando do perfeito, há um monte de gente imperfeito. Nós não somos perfeitos, nós não somos top de linha. O escritor aos Hebreus, no capítulo número 5, do versículo de número 1 ao 3, ele diz: todo sumo sacerdote, tomado de dentro dos homens, é constituído para oferecer sacrifício nas coisas concernentes a Deus, pelos errados e os ignorantes, porque ele mesmo está rodeado de grande fraqueza. Muitas pessoas, às vezes, pensam que um pastor é igual ao super-homem. Eu não estou lembrado muito direito a roupa do super-homem, que eu esqueço direitinho, mas vamos se colocar que é azul com uma cueca vermelha. Às vezes o povo pensa que nós, pastor, somos dessa maneira, mas somos um homem sujeito, também como todos os homens da face da terra. Então João Batista, ele é um homem a qual a Bíblia diz que ele é sobre todos os homens, que vindo de mulher. Isso eu disse nesse instante, Mateus capítulo de número 11, versículo de número 10 ao 11. E agora a gente vê aqui o João Evangelista dando um testemunho do que João Batista veio fazer na face da terra. Hoje em dia, meu irmão, se convidar um pastor para pregar alguém, muitas igrejas,
quer um a um pregador que diga, receba, cutuca o outro e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Como é fácil fazer o ser humano ficar alegre por alguns motivos. Eu fui colocador, eu sempre coloquei jogo de tampinha na cidade, quando eu não era crente, ou o jogo daquela de 3 cartas. A coisa mais fácil que tinha era eu parar um público para estar olhando para mim, para perder o seu dinheiro. Agora, quer ver coisa difícil você tomar atenção? É dentro de uma igreja. E muitas das vezes alguém fala, a palavra do pregador não foi boa, porque nós não vimos glória a Deus. Olha, o próprio Jesus Cristo pregou, e ele não viu glória a Deus. Em João capítulo de número 6, versículo de número 40, os discípulos, aqueles que estão em volta de Jesus, ficam com raiva porque Jesus está dizendo que ele é o pão da vida. No versículo de número 61 diz que os discípulos se invocaram, está escrito assim, e foram até Jesus dizendo, essa palavra do Senhor é dura, o povo está indo embora. Aí Jesus dá aquela palavra, e quando chega no versículo de número 68, Jesus pergunta, e você também vai embora? Pedro diz, eu não posso ir embora, porque só tu tem a palavra da vida eterna. Mas perceba que todos não escutaram nem o próprio Jesus. A coisa mais difícil que tem na face da terra é pregar. Não é fácil. Oséias capítulo de números 4, versículo de número 6 diz que o povo foi destruído porque não quis ouvir a palavra de Deus. Irmão, se eu viesse aqui contar anedota, era mais fácil ter um público de que pregar a palavra de Deus. Mas existe ainda crente na casa do Senhor que tem um prazer ainda de ouvir a palavra de Deus como ela é. Porque no mínimo 4 tipos de mensagem tem dentro da igreja. No mínimo 4 tipos de mensagem tem dentro da igreja. Provérbio capítulo de número 6, versículo de número 22, diz que a palavra de Deus, ela guia quando eu ando. Ela me protege quando eu durmo. E ela fala comigo quando eu acordo. Já Provérbio 11, e 25 e 24 diz que, e 25 diz que a solicitude do coração do homem o abate, mas quando ele ouve uma boa palavra ele se alegra. Ou seja, tem mensagem que fala dia a dia, como Provérbios 6 e 22, tem passagem que fala conosco logo quando nós escutamos, como disse aqui Provérbios 12 e 25, mas tem mensagem dentro da igreja, irmão, que nós pregamos e o povo nos critica porque pregamos. O escritor aos Hebreus no capítulo de número 12, versículo de número 11, diz que tem palavra que início parece ser dura, mas depois produz um fruto pacífico de justiça. Então já falei 3 tipos de mensagem. E tem a quarta, aquele x-salada que a gente não sabe o que o cara está dizendo. Eu quero trazer uma mensagem para vocês simples, mas que vocês entendam porque eu estou falando. Eu estou falando que João Batista, um dos homens que a Bíblia dá testemunho que de mulher é o maior. Olha o que ele disse aqui, o que João Evangelista está dizendo que ele disse aqui, no versículo de número 17. Porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho do Homem, esse fez o conhecer. Então João Batista veio para mostrar Jesus como ele é. João Batista não veio para mostrar Jesus através de um copo com água com gás, que é muito bom. João Batista não veio mostrar Jesus através de um cajado, de um lenço ungido. Ele veio mostrar Jesus como ele é. Como Jesus Cristo é. Olha o que João está dizendo, que eu não quero tomar tempo da igreja. Versículo de número 19, eu disse para deixar a Bíblia aberta. Este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdote e levita para lhe perguntar. E confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Porque tem muitas pessoas, irmão, que quer ser mais considerado do que Jesus Cristo. Ele quer ser mais visto do que o próprio Jesus Cristo. Paulo, quando escreve em Coríntios, 2 Coríntios 4 e 7, diz que nós temos esse poder em vaso de barro
para que a excelência seja de Deus e não de nós. Então, João diz, eu não sou o Cristo. Aí perguntaram para ele, então lhe perguntaram, pois, é tu Elias? Por que perguntaram se ele era Elias? Esse povo conhecia a lei, irmão. Esse povo conhecia a lei. Malaquias 4:5, está escrito que ia vir um profeta como se fosse Elias. E o povo ia o seguir. Como eles conheciam a lei, perguntaram, então, tu é Elias? A lei está dizendo que vai vir um que é como Elias. Aí, João Batista disse, eu não sou Elias. Aí perguntaram para ele, então tu és profeta. Deuteronômio capítulo de número 18, versículo de número 15, diz que ia nascer um filho dos profetas, que o povo ia seguir como seguiu Moisés. O próprio Moisés está dizendo. Então pensaram que era profeta, dizendo, então você é profeta? Elias não se colocou, disse, também não sou profeta. Então por que batiza? Você sabia, querido irmão, que muitas pessoas estão preocupadas com o que está acontecendo comigo e com você? Por que essa pessoa, acontece tudo na face da terra? O irmão João Batista disse, o irmão, nosso pastor, eu esqueço o nome até da esposa, irmão. O nosso pastor, me ajuda aí. João Amazônia, ajuda aí, pelo amor de Deus. Pensa no nome esquecido. Esses dias eu estava chamando minha esposa, Márcia, traz a toalha para mim. Ela chegou, a toalha está aqui, mas quem é essa Márcia? Falei, é importante que você trouxe a toalha, minha filha. Dá a toalha aqui. Ele disse nesse tanto aqui que ele, 32 anos que ele vem sofrendo. E como pastor é que sofre. Como pastor é que sofre. Paulo, quando escreveu a segunda carta de Coríntios, capítulo número 12, versículo de número 15, ele diz, de muita boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar mais ainda, lembrando-me que quanto mais vos amo, menos sou amado. Então, João Batista, ele disse, eu não sou nada disso daí. Tem muitas pessoas que se preocupam, irmão, o que está acontecendo com o irmão. E ele não se preocupa com o que está acontecendo com ele. Esse povo conhecia a lei, mas estava interpretando de uma maneira errônea. Lembra que Paulo escreveu em Romanos capítulo de número 10, versículo de número 1, irmão, eu peço oração por Israel, porque eu lhe dou testemunho que ele tem zelo de Deus, mas não tem entendimento. O povo estava com a lei, o povo estava com a Bíblia, mas não seguia como ela é. Não é fácil seguir a palavra de Deus. E por que eu trago essa mensagem? Que no final eu vou concluir. Porque nós estamos já nos últimos dias. Nós estamos, irmão, na última. Pastor, eu estou vendo isso aí há tanto tempo. Pastor, tempo bom era o passado. Já Salomão diz em Eclesiastes 7:10 que quem tem sabedoria nunca diz que o passado foi melhor do que hoje. Porque igual o João está dizendo, João Amazônia, lembrei dele, João Amazônia, está dizendo que cada vez está mais próximo da bênção. E Salomão escreveu isso daí. Agora o que eu acho interessante, irmão, que João aqui está dizendo, eu batizo, porque o que me mandou batizar, por outro lado, segundo escreveu Claudinor, me deu essa ordenança para me fazer. E eu quero te trazer uma palavra de Deus aqui nessa noite. O que for para você fazer para Deus, faça. Não deixe que outro venha fazer. O que Deus está pedindo para que você faça. Irmão, não existe ninguém que seja menor do que outro dentro da igreja. Nós, como pastor, somos o que recebe mais o cargo e é mais cobrado do Senhor. Deuteronômio 24:16 diz que o pai não morre pelo filho, nem o filho pelo pai, mas cada um morre pelos seus próprios pecados. Mas o pastor, ele tem que dar conta da alma dele e da alma da igreja. Então nós, como pastor, temos mais responsabilidade. Mas cada um de nós, fomos chamados para fazer algo para o Senhor. O que João Batista está dizendo? Eu estou fazendo a minha parte. Lembra que Pedro escreveu? Lá em 2 Pedro, 1 Pedro capítulo número 2, versículo de número 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas e trouxe para a maravilhosa luz. João Batista está dizendo, eu não sou Cristo, eu não sou Elias, eu não sou profeta,
mas eu sou uma voz do que clama no deserto. Não importa como você me vê, mas o importante é que eu fui chamado para fazer, e eu vou fazer, porque Deus é na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Gostei quando o nosso pastor disse aqui: o rapaz vai sair de lá e vai sair pregando a palavra de Deus. João Batista está dizendo: eu não sou ninguém, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu não sou nada, porque tem muitas pessoas, irmão, que quer ser mais importante do que o outro. Quer ser mais importante. E o que eu acho interessante, que aqueles que dizem que se machuca fácil, é o que ele não percebe, que ele também machuca os outros. Aquele que diz, eu falo mesmo, é aquele que quando fala com ele, ele não quer escutar. João Batista está dizendo, eu não sou ninguém, mas eu só sou um que fui chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para fazer a diferença na face da terra. Cada um tem específico aquilo que Deus tem que fazer na sua vida. Então, para ganhar tempo, o versículo de número 27 diz assim: e este é aquele que vem após mim, foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a sua sandália. O que é que João Batista está dizendo aqui? Lembra aquele hino? Que ele cresça, eu diminua. Lembra? Daqui a pouco nós vamos falar nesse versículo. João Batista está dizendo, não, eu não quero aparecer. Eu quero que apareça aquele que é antes de mim. Aquele que é, aquele que sempre vai ser. O que eu acho interessante, irmão, que o versículo de número 29 diz assim, que é aí que eu quero chegar. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse, olha o que João disse. Jesus vinha vindo de encontro com ele. João disse, eis aí o Cordeiro de Deus. João viu de longe e disse, no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista tinha razão ou não tinha? Ele tinha visão ou não tinha? Ele estava certo ou não? Que lá, e Lucas está dizendo que ele conheceu Jesus no ventre da sua mãe. Quando Maria o cumprimentou, ele tremeu, dizendo, eita, olha o cabra que eu vou falar dele, está aí. Olha o menininho que eu vou falar dele. Aproximadamente 6 meses e meio, João Batista, primo de Jesus, mais velho do que Jesus, 6 meses e meio. Era primo de Jesus. João Batista, primo de Jesus. Agora ele está dizendo, olha ele aí, ó, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No versículo de número 30, está escrito assim, e este é aquele do qual eu disse, após mim, vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Como se João Batista era mais velho? Ele está conhecendo que Jesus é o próprio Deus, que é fora do tempo, não tem tempo para ele. Ele é antes de tudo, ele é tudo, ele é para todos, quem assim o aceitar. João Batista está dizendo, ele é antes de mim. Mas eu quero chegar a um ponto aqui, para mim chegar num passado tempo. O versículo de número 30 diz, este é aquele a qual diz que vem após mim, um homem que foi antes do que eu, porque já era primeiro que eu. 31, e eu não conhecia, preste bem atenção, eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado em Israel, vim eu, por isso batizando com água, e João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu, como uma pomba, e repousar sobre ele. Muito bem, eu quero chegar a esse ponto. Irmão, como é fácil falar de Jesus quando a geladeira, quando a gente abre, parece que a luz está até apagada, parece que não tem nem luz nela, de tanta coisa que tem dentro dela. Agora é fácil falar de Jesus quando você abre a geladeira
que a claridade chega lá do outro lado. É fácil falar de Jesus. Lembre, João Batista está dizendo, eu vim antes do que ele é primeiro do que eu vi o Espírito descer sobre ele. Tanto é, irmão, que no capítulo de número 3, versículo de número 30, alguém vai falar para João Batista e dizer, João Batista, aquele que tu batizou, está ali do outro lado do Jordão, também batizando. João Batista disse, rapaz, é dele que eu falava. O importante é que ele cresça e eu diminua. Mas eu quero chegar a um ponto aqui, irmão. Eu não sou um pastor pessimista. Pensa um pastor que ensina o povo a acreditar em Deus. Mas com a realidade. Ser crente, irmão, é a realidade. Amanhã é segunda-feira. Segunda-feira já é cotado, principalmente por São Paulo. Dizer que é o dia da preguiça, o dia das provações, o dia da realidade. No domingo, nós temos macarronada, escrefifi, raifrai, eu não sei nem o nome das comidas. Mas na segunda-feira, a realidade. João Batista está dizendo, eu sei que ele era, eu vi que era ele, eu tenho certeza que era ele. O que mandou batizar me ensinou a reconhecer como eu ia conhecê-lo. Está dizendo que ele é tudo. Ele disse que ele não era ninguém. Jesus Cristo era tudo. Mas agora vamos lá. João Batista agora vai para a cadeia. Isso está escrito lá em Mateus capítulo número 11. Se você quiser abrir a Bíblia comigo. João Batista agora está preso. João Batista preso, outra realidade. Outra realidade. João Batista preso. Querido irmão, e quando chegam as provações na nossa vida, lembra aquele hino, provações invadiram a minha vida. E aí? Quando tudo der errado sobre a sua vida? Quando tudo der errado? Quando chegar o Natal, que é uma briga, se não tiver um chefe, que eu nunca nem vi a cabeça daquele bicho, o povo briga. Se não tiver um cacho de ovo, o povo briga. Se não tiver uma roupa nova, o povo briga. É uma briga quando chega o final do ano, principalmente querendo comprar de tudo que não pode, querendo fazer o que não dá. E aí? Por que eu estou trazendo essa mensagem, irmão? Hoje pela manhã, eu escutei uma palavra de uma pessoa que eu admiro, e corrigi ele. Ele dizendo, às vezes, ser cristão é um engano. Às vezes, ser obreiro é um engano. Eu quero perguntar para você, João Batista, um homem, olha, preste bem atenção, vamos ler Mateus, que eu já disse tantas vezes, mas para que você entenda, olha o versículo de número 10 de Mateus 11 e 10, porque este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparar diante de ti o teu caminho. Versículo de número 11, em verdade vos digo, que entre o que é de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino do céu, ainda é maior do que ele. Olha, querido irmão, eu não sei o que você tem, se você pagou aluguel. Tem uma oração de uns crentes aí, que até às vezes é só carro. Ofusca, Senhor, ofusca meus olhos. É, que ele não quer o Fusca. Contempla, Senhor, porque é para ti, Senhor. O uno, Senhor, o unimento da tua igreja, porque a festa no meio do teu povo. O opala, Senhor, o opala da tua palavra é doce como é mel, porque tu és o ômega, o alfa, o logo. A oração dele até só carro. O céu está preto para mim, Senhor. Meriva não me vê, Safira não fala mais comigo, Mercedes não olha mais nem para mim. É que esporte eu não pratico mais, essa por aí vai aí. Porque tem gente, irmão, que a oração dele é para saquear o céu. E quando não vier aquilo que eu estou pedindo, como vai ser o resultado da minha crença? Nós estamos falando de João Batista. João Batista, um homem que diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vi o Espírito descer sobre ele. Esse é o Filho de Deus. Esse tira o pecado do mundo. Olhem em Mateus 11, versículo de número 1.
E aconteceu que, acabando de Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu para ensinar e pregar na cidade dele. E João, ouvido no cárcere falar do feito de Cristo, enviou 2 discípulos a dizer: Jesus, tu é aquele que esperamos ou temos que esperar outro? João Batista, ele deu testemunho de Jesus. A Bíblia não tem erro. João Batista está dizendo que Jesus Cristo é. Ele não está dizendo que parece que ele é. Ele não está dizendo eu ouvi dizer que ele é. Ele está dizendo aquele que me enviou mandou eu identificar que quando o Espírito descer sobre ele, esse é o Filho de Deus. Esse é o que tira o pecado do mundo. Esse é o que vai abençoar o povo. Mas agora ele está preso. E quando ele está preso, ele duvida se é Jesus. Irmão, tem muitas pessoas duvidando se Jesus Cristo está trabalhando na vida dele, por causa de pandemia, por causa do emprego que perdeu. Mas Deus mandou te dizer aqui, não importa o tamanho da pandemia, Ele é maior, e Ele continua sendo Deus. Oh, labasto, ite, canta lá. Não importa se você está doendo. Por exemplo, João Batista, o João Mazon disse: pregue o tanto que o senhor vai trabalhar. Hoje eu não vou trabalhar. Por que eu não vou trabalhar? Porque faz 8 dias que eu estou tentando ir para o céu. Mas o céu é eterno, não dá para esperar por mim à vontade. Pode deixar que depois eu vou. Olha, irmão, estou de uma maneira que não aguento de tanta dor. Não é corona não, viu? Todo mundo já pensou que é corona. Não, é velhice mesmo. É coroa vírus mesmo. Hoje eu não vou trabalhar por tanta dor. Eu estou doendo da ponta do pé à ponta da cabeça. E agora eu vou dizer que Jesus Cristo não é Jesus? Ele é Ele que me salvou, Ele que me tirou da lamaçal do pecado, Ele preparou tudo na minha vida. João Batista, quando está pregando, que o povo está perguntando até se ele é Jesus, até se ele é Jesus. Meu irmão, ele é muito humilde. Como é humilde às vezes a gente não falar. É importante que ele cresça e eu diminua. Eu fui pastor numa cidade, irmão, em Pernambuco. E eu fui pastor em uma igreja que, matriculado na escola dominical, era 396 pessoas. Santa Ceia, você servir Santa Ceia, 2.050 cálices. Isso dentro de uma fazenda, dentro de um sítio. Essa que é Lagedo, não Lagedo de cidade, Lagedo em Palmares. Uma igreja no meio do mato. O povo vinha daquele sítio para cá, aquela igreja lotada. E tinha um rapaz, e eu vou dizer a verdade, porque perturbar, irmão, Davi disse que muitas das vezes ele estava perturbado. Porque perturba a minha alma. O próprio Jesus Cristo disse que ele perturbou-se quando ele foi para o Monte das Oliveiras. E eu via aquele homem, eu ficava perturbado com ele. Por quê? Ele estava todos os dias na igreja, mas ele colocava a gravata no pescoço e ele tinha 2 camisetas, uma amarela e uma vermelha. Ele colocava a gravata no pescoço e colocava um jaleco que a gente não sabia se era do posto que ele ganhou, se era de um hospital, se era um paletó, não sabia. E eu falei, não, mas isso não é doido, não é possível. Como é que pode? E eu pastor daquela igreja há muito tempo, mas eu sou ainda metida por dentro, ainda caí nessa. Quando foi um dia, eu cheguei com a rural e ele disse: Pai do Senhor, meu pastor. Eu falei: Pai do Senhor. Eu falei: meu querido, foi bom a gente se encontrar aqui do lado de fora. Eu queria te aconselhar. Não se usa, irmão, gravata com a camisa dessa do senhor, não. Gravata se usa com gola. E o senhor com esse jaleco aí que não parece nada. Ele disse: ô pastor, é que eu sou louco para ser obreiro. E gravata se coloca quando tem gola, quando a gente tem camisa, mas eu não tenho. Irmão, pense numa cacetada. Eu abracei aquele irmão e comecei a chorar com ele. Ele disse: o senhor quer ir lá na minha casa? E eu não ando de pé. Desde de 11 anos de idade, de 11 anos de idade, é montado numa coisa, eu não sei como eu ainda consigo ficar em pé. E ele disse: dá para o senhor ir na minha casa? É logo ali, no meio das canas, né? E eu fui com ele.
subindo, descendo, e eu falei, ele não chega à casa dele não. Quando eu cheguei na casa dele, irmão, lá no Nordeste as casas se abre só a metade da porta, né? A casa estava aberta no meio dos matos. Estava aberta. Aí quando estava aberta, ele me entrou lá, uma rede, uma lata para ele queimar carvão, com outra lata em cima para ele cozinhar. E ele foi mostrar o que ele tinha de mais rico. Eram aqueles gravador que os pequenininhos aqui não sabem, só os bem velhinhos igual eu. Aquele gravador, só gravador, de pilha, com a fita cassete. Ele não sabia ler, então ele gravava os hinos para não esquecer. E ele foi mostrar um hino. Os hinos. E ele me mostrou o primeiro hino, que diz: tem um ombro amigo para chorar, tenho mil motivos para sorrir, um anjo de luz vive a me guiar. Essa luz é Jesus e não há quem possa apagar. Eu andava pelo mundo iludido, vivi nas trevas perdido, trabalhei para o tentador, mas um anjo forte do Senhor com seus braços me livrou. Sou feliz, viva a cantar. Tantas vezes eu dei de cara com a morte, mas aquele homem forte me via lá do céu, via e me dava um livramento, até que chegou o momento em que eu aceitei. Aceitei Jesus, um ombro amigo, nele vivo a glorificar, agradecendo o que fez comigo, para sempre vou lhe exaltar. E eu disse, como é que um menino faz um hino desse, sendo que não tem nada? Eu escolho o carro que vou sair, eu escolho o terno que vou colocar, minha esposa escolhe a roupa que quer usar. E quantas das vezes nós reclamamos de Deus? Um menino que não tinha uma blusa, uma camisa com gola para colocar uma gravata, não tinha um paletó, mas o desejo dele era de ir para a igreja como ele via o seu pastor, e ainda o seu pastor sem entender, ainda perturbado com o que estava lhe acontecendo. E eu quero te dizer para você nessa noite, não importa o que o povo está pensando de você, não importa se você está até perturbando, mas o importante é que você está esperando a volta do Filho amado Jesus Cristo para morar no reino do céu. Ele dizendo, eu tenho mil motivos para sorrir. Tenho sim, porque tenho um ombro amigo. João Batista, irmão, ele, um homem desse, ele está dizendo, Jesus o importante é que ele cresça, que eu diminua. Só que quando ele está preso, ele pergunta para Jesus, se é ele ou se é outro. Quantas pessoas tem dentro da igreja, irmão, e não sabe ainda quem é Jesus? Ele viu dizer, ele escuta, mas ele não desfrutou ainda quem é Jesus. O salmista no Salmo 44, que é Davi, ele conta sobre alguém. Ele diz que um dos homens diz, olha, meus pais contaram, eu acredito que não foi pela mão dele que ele foi livre, mas sim pela mão do Senhor. Mas quanto a mim, eu estou precisado disso. Sabe o que o salmista está dizendo ali? Ele está dizendo, eu sei que Deus faz, mas nunca eu desfrutei desse poder. Quantas pessoas já viu tanto testemunho, irmão, até deu glória a Deus, mas ele não desfrutou ainda do poder de Deus. Por quê? Porque ele não espera no Senhor. Olha, irmão, eu vou contar mais uma coisa para vocês aqui, para vocês entenderem o que é ser humano. Davi no Salmo de número 27, um dos salmos que eu mais gosto, ele diz, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim
para comer a minha carne, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. No Salmo de número 37, ele diz para eu entregar tudo nas mãos do Senhor, confiar nele, e ele tudo fará. Só que no Salmo de número 10, Davi pergunta: Senhor, até quando vai ficar longe de mim? E meus inimigos vão prevalecer contra mim? No Salmo de número 13, ele diz: Senhor, apressa-me a me socorrer. Aliás, no Salmo de número 3, ele diz: até quando, Senhor? Até quando? Também ele diz. No Salmo de número 70, ele diz: apressa-me a me socorrer. Só que a gente vê, no Salmo de número 40, o salmista dizendo: eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Irmão, sabe o resultado de nós como crente? É que nós somos muito bons no domingo. Nós somos muito crentes quando está com o microfone na mão. Irmão, pense num povo poderoso quando pega o microfone na mão. Eu, se eu tivesse dinheiro, eu compraria um microfone para cada crente dentro da igreja. Que pegou no microfone, o desejo dele é alcançar o público que ele goste da sua mensagem. É o desejo dele. Mas pergunto eu para mim mesmo nessa noite: como está o meu coração aqui? Eu estou esperando no Senhor? Eu confio em Deus? É do ser humano, irmãos, ficar confuso. É do ser humano ficar confuso. Isso é do ser humano ficar confuso. Só que a Bíblia nos traz a segurança de confiar em quem? No Senhor. E como eu devo confiar no Senhor? Como é que eu vou ensinar alguém a tocar sendo que eu não aprendi? Como é que eu vou ensinar alguém a dirigir sendo se eu não aprendi? Como é que eu vou ensinar alguém a pintar uma casa se eu não aprendi? Eu só posso ensinar se eu aprender. E como ensinar sob provação? É muito fácil na teoria. É muito fácil na prática. Eu quero ver você na realidade. Eu quero ver você vivendo. E muitas das vezes, crente dentro da igreja, Deus tem algo para ensinar para ele ensinar aos outros. E ele sabe o que está? Criticando. O que eu vejo, irmão, de crítica, de crente, até no Facebook, como é que pode acontecer? E não sei o quê. E como é não sei? Como é que pode? Um crente criado dentro da casa do Senhor, um crente comido a palavra de Deus todos os dias, comendo. Pastor, mas o senhor está dizendo que João Batista... Isso aconteceu. Mas a Bíblia fala, irmão, que tudo isso foi escrito para proveito nosso, para que nós não cobiçamos o que ele cobiçou. 1 Coríntios, capítulo número 10, versículo de número 6, está escrito isso aí. Tudo isso foi escrito para proveito nosso, para que a gente não cobiça o que ele cobiçou. Versículo de número 11. Tudo isso foi escrito porque já são os últimos dias. Ou seja, para mim aprender. Versículo de número 12. Aquele que está de pé, cuidado que não caia. Versículo de número 13. Não vem sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não nos deixa ser tentado acima do que pode resistir. Antes, como a tentação, dará também o escape para que eu e você possa suportar. Então, o que é ser crente? É confiar no Senhor, é acreditar no Senhor, é esperar no Senhor, porque é Ele que tem, é Ele que pode, é Ele que manda, Ele que é tudo sobre a nossa vida. E o que eu acho interessante, querido irmão, eu acho que a água com gás inchou que o cinto abriu. O que eu acho interessante, que às vezes o que mais fala, de esperar é o que não espera. O que mais ensina, é o que não pratica. Eu vejo tanta gente aí criticar a mulher de Jó. Lembrando que a aposta era em Jó, não era nela. Imagine para uma mulher perder os filhos, perder a casa, entrar com pessoas dentro de casa já não é bom, irmão. Quanto mais perder a casa, perder o gado. Imagine, se eu e você. Pergunto para nós nessa noite. Se apertar o calo sobre nós, o que vai acontecer? Que é muito fácil falar. Os irmãos lembram que está escrito na segunda carta de Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 3 ao 6. Vou falar para mim concluir essa mensagem. Lá está escrito:
Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de todas as consolações, que nos consola em todas as nossas provações, para que também possamos consolar quem estiver passando por alguma delas. Com a consolação que Ele mesmo nos deu, é com essa que consolamos alguém. O que é que Paulo está dizendo? Você passa por provação, você vê o livramento de Deus, Deus te consola, para depois você ir consolar alguém. Eu trago uma palavra de conforto para você nessa noite. Não importa o que esteja acontecendo na tua vida, o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, Ele é poderoso para virar o cativeiro sobre a nossa vida. Não importa o que esteja acontecendo, querido irmão, mas o importante é eu esperar no Senhor. Quantas pessoas dizem, eu estou esperando ganhar tal bênção para mim cantar um hino, pedir para cantar. Eu acho que o louvor vem primeiro. Em todas as guerras de Israel, eram os levitas que iam na frente, os tocadores. Ou seja, primeiro nós adoramos a Deus, para depois alcançar a promessa. O escritor aos Hebreus escreve, no capítulo número 10, versículo de número 36, diz, porque depois de haver feito a vontade de Deus, posso alcançar a promessa. Tudo que está acontecendo hoje no país, irmão, no mundo, de primeiro era numa cidade, depois era em um estado, ou em uma capital, ou mesmo em um país, agora está no mundo inteiro, para o povo saber que quem está no comando é Jeová. Nem dinheiro, nem médico, nem rico, nem poderoso, ninguém pode se livrar. Só quem pode livrar é aquele que é dono da nossa vida. Quantas pessoas, irmão, às vezes, quando está bem, ele é um bom obreiro, ele é o melhor dizimista, ele é o melhor cantor, ele é o melhor pregador. Quando cai na aprovação, ele some de dentro da igreja. Nunca se encontra ele mais. Por causa de quê? Porque talvez está passando por uma prisão igual João Batista. João Batista disse, manda, eu te mando. Pergunta para Jesus se é ele mesmo. Por causa de quê? Porque estava preso. O que João Batista está dizendo? Eu preguei antes de Jesus. Não era para estar agora junto com ele, mas ele estava no cárcere. Por causa de quê? Por causa da verdade. Ele estava no cárcere. E ele manda os discípulos perguntar para Jesus. Aí Jesus diz, olha, fala para João o que está acontecendo. Os cegos vê, os mudos falam, os surdos ouvem, os paralíticos são curados, os leprosos também são curados. Sabe o que Jesus está dizendo? Fala para João Batista que ele está preso lá por causa da obra de Deus, mas a obra de Deus não pode ficar presa porque nós estamos presos. Sabe o que Deus manda te dizer para você nessa noite? Que não deixa a circunstância que está acontecendo na tua vida ofuscar a glória de Deus que há de ser revelada. Porque tem muitas pessoas, irmão, que esperam em Deus, ou pede só para essa vida. Paulo, quando escreve a primeira carta de Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 19, diz que se eu esperar em Cristo só nessa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Olha o que está escrito no versículo de número 26 do mesmo texto, que em nós, o último inimigo que há de ser aniquilado vai ser a morte. Então, ou seja, nós, como ser humano, tem muito tipo de inimigo, mas todo é aniquilado. Por causa de quê? Por causa do sangue de Jesus Cristo, que está sobre mim e sobre você. Paulo, quando escreveu Romano 8,18, diz que tudo isso que passamos é incomparável com a glória que em nós há de ser revelada. No versículo de número 31 ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes entregou por todos os nós, como também não dará com ele todas as coisas. Então, meu irmão, todas as coisas vêm através de Jesus Cristo, porque ele já foi dado. Só que Jesus não nos dá o que queremos, ele nos dá o que precisamos. Ele nos dá para suprir as nossas necessidades, não para que o nosso ego seja massageado pelo aquilo que pedimos. O povo diz, Jesus escutou minha oração. Jesus escuta todo tipo de oração. Ele só não conclui todas as orações. Ele não é surdo. Salmo 139, versículo de número 4, diz que antes que haja uma palavra na minha boca, tudo ele conhece.
Olha o versículo de número 1. O Senhor conhece o meu assentar, o meu levantar, o meu agir. Ele de longe conhece os meus pensamentos. Antes que haja uma palavra na minha língua, tudo Ele conhece. O Senhor sabe o que está acontecendo na tua vida. Agora o importante é você mostrar para o mundo e para você mesmo que você espera nele, que você confia nele. E outra coisa, aí você faz igual Davi. Se vier, você adora. Se não vier, você adora o mesmo jeito. Porque nós fomos salvos, irmão, para morar no céu. Porque tem muitas pessoas. Eu não posso ter uma chácara, irmão. Porque se cobra gosta do mato, eu gosto mais dos matos do que cobra. Se Deus me der uma chácara, eu vou viver dentro da chácara, aí pode pastorear. Então tem gente que Deus não pode dar aquilo que Ele quer, senão ele se desvia. Senão ele se desvia. Mas Deus dá o necessário que Ele precisa. Deus vai suprir todas as vossas necessidades. E você, ao chegar da igreja, você vai fazer igualzinho dos adolescentes. Igual o Salmo 134. A quem dera que todas as noites eu estivesse na casa do Senhor com minhas mãos levantadas. Então o certo dos crentes era para entrar na igreja igual aqueles bonecos de posto. Já vinha assim, ó. O certo já era assim. Já era desse jeito. Salmo 47 diz: aplaudir com a mão todos os povos, a Deus cantai com voz de júbilo. Salmo de número 117. Louvar o Senhor todas as nações. 118. Louvar o Senhor porque Ele é bom. 149, versículo de número 6. Esteja nas suas gargantas os atos louvores de Deus e a espada de dois gumes na mão. Salmo de número 150, versículo de número 6. Tudo que tem fôlego, adore ao Senhor. Salmo 119, versículo de número 174. 7 vezes ao dia, Senhor, eu te louvarei. Não é 7 vezes, é de toda perfeição eu te louvarei. Então, querido irmão, ao você vir na igreja, venha para cultuar o Deus dos deuses, não ao pastor que vem pregar, não ao hino que vem cantar. Você venha adorar com o hino que vai ser adorado ao nome santo do Senhor. Você venha cultuar o Senhor, porque o que é o nosso trabalho? É vir engrandecer e agradecer, enaltecer o Senhor que fez os céus e a terra. Amém, igreja? Não sei se era a mensagem que você queria, mas foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Deus abençoe vocês. Muito obrigado aos obreiros pela gentileza e nos dá a paciência de nos escutar. Deus abençoe a igreja do Senhor. Que Deus continue vos abençoando em tudo. A esposa do nosso irmão João Mazzoni, toda a sua família. Ao pastor, muito obrigado pelo tempo concedido. Que Deus continue vos abençoando em tudo. Amém? A paz do Senhor para a igreja.